Eu entrei numa reunião hoje de manhã, inclusive assistiram a live ontem, tá? Com galera de banco de investimento, esses caras aí, tentando entender, né? Vira o gringo falando, vira uma perspectiva interna. E o comentário geral, que eu concordo, é: o Xi tá de saco cheio do Lula. O Xi Jinping não confia no Lula e, na verdade, o Lula já é entendido não como um bêbado necessariamente, ainda que os líderes internacionais saibam que ele é um bêbado, mas como um vagabundo, um cara pouco confiável. Então, o Lula não tem crédito na praça nem com a turma dos BRICS, o que faz com que a nossa situação seja ainda pior do que a gente imagina. E do outro lado, tá, um cara, que é o Eduardo Bolsonaro, que em nome do projeto particular dele, do pai dele, topa que todo mundo pague a conta, tá? Enquanto ele luta de Bahia, olha que delícia. Ele tá lá na Disney, tá lá viajando, falando que tá em exílio, né? E é sempre isso. Seja esquerda, seja direita, pegar um exílio nunca é um sacrifício. Eu nunca vi um exílio no formato de sacrifício. Antigamente a ideia de exílio, de degredo, né? Assim, era um sofrimento horrível, né? A ideia de que você, por exemplo, você foi afastado da sua polis, tá? Você virou um ostracizado, tinha uma pena de ostracismo, né? Uma pessoa que era enviada para o ostracismo, ela era enviada para fora da polis, para um local em que nem cidadão ela era. Então a ideia de você se afastar da sua nação era uma ideia horrível, né? Um exilado, sei lá, você era um cara que cometeu um crime em Portugal, aí você foi mandado pro Brasil pra ser um nada, ou um crime na Inglaterra, você foi mandado na Austrália pra ser um nada. Isso era horrível. Hoje, eu sou um exilado, estou nos Estados Unidos com todas as contas pagas, tá? Indo pra um rodeio, assistindo um jogo de futebol americano, indo pra Disney. Vai tomar no seu cu, seu maconheiro do caralho! Vai a merda! Vai a merda! Aí vem fingir que é um herói, estou lutando por qualquer... Tá lutando por porra nenhuma. Tá enfiando taxa no nosso rabo, enquanto fica vivendo nos Estados Unidos. Que delícia. Que gostoso isso aí, né? Mesma coisa, a Janja, né? Falando agora dos jornalistas, né? A Janja lá dando bronca nos jornalistas. Toda. Porque eles estão tranquilos. Porque o Lula, no fim do dia, o que ele pode fazer, que é o que já disseram, né? Como a gente previu ontem, e já disseram que ele tentou fazer e aparentemente não obteve sucesso ainda, ele pode ligar pra China e falar: tá tudo em liquidação. Só vem e compra as coisas aqui, me ajuda aí pra me relever. Senão vai entrar alguém que é mais próximo do Trump. Só que o Xi tá meio que assim. Porque o Lula, pela própria tradição do PT, por mais que o Lula esteja alinhado aos BRICS, o Lula e o petismo buscam a validação da esquerda europeia, da própria esquerda norte-americana. Ele quer validação desse mundo. Por isso que você vai ver um esforço muito grande do Lula em grudar, por exemplo, no primeiro-ministro da Espanha, com os alemães, com o Macron, que é aquela coisa exagerada. Parece até que o Macron, né, dá uma lenhada lá na esposa do homem, né? Então, a gente olha, né, e acha já estranho, mas o próprio Xi acha estranho. Então, o Lula não tem nem muita credibilidade pra resolver isso. Mas a situação nossa é tão desesperadora e a situação ela é tão ridícula e ela precisa ser tratada como uma situação ridícula que o Lula em si não tem pra quem pedir ajuda. E se pedir ajuda pra China, a China tá numa posição muito sólida porque meio que o Brasil não pode falar não pra China. Veja, os Estados Unidos é um importante destino de exportações brasileiras. O Brasil vende aí coisa de 40 bi pros Estados Unidos. A China aí deve ser coisa de 60 bi, 68, acho que é por aí. Só ver aí, os dados são de 23, mas atualizando aí, a gente teve uma super safra em 23 e tal. Mas eu acho que deve ser coisa de 58 a 60 bi. Ah não, tá, em um ano, beleza, 57 bi, quase 60. Então, é que você não põe na tela, Riso, fica parecendo que eu sou um idiota, que eu tô olhando pra tela. Quando você joga na tela, parece que, sabe, que o público tá acompanhando a construção do raciocínio. É importante você jogar na tela também, entendeu? O Brasil depende da China. E a partir do momento que os Estados Unidos tarifam o Brasil depende mais ainda da China. O Brasil passa a depender mais ainda da China. E com consequências enormes. Ontem nós tiramos sarro da carta do Eduardo Bolsonaro. Em um momento da carta ele diz o seguinte, que um dos objetivos que o Trump tinha em mente, que é tudo mentira, o Trump não tinha, ele não desenhou isso com esse objetivo. Era punir um establishment empresarial aliado do Xandão. Mentira da grossa! É mentira! É mentira pura e simples. O agro brasileiro inteiro está sendo punido com essa bagaça. Por mais que não seja... Os Estados Unidos não seja o grande destino da agricultura brasileira. Tá punindo o agro brasileiro, sim. É mentira desse vagabundo. Tá? A ponto dele ter conseguido, né? Com esse discurso de merda. Isso aqui, ó. Pode botar na tela. Que isso aqui, cara...
Isso aqui é uma derrota histórica da direita brasileira. Uma derrota histórica, tá? Agro se alinha a Lula e critica tarifaço de Trump. Não justificar. Naturalmente eles vão criticar. Agora, o discurso deles ficará mais próximo do discurso do Lula. E eles, para se defender, o agro brasileiro, para se proteger, vão ter que recorrer a quem? Ao Itamaraty e ao governo inimigo do próprio agro. Então a posição relativa do agro de poder com relação ao governo federal e às esquerdas brasileiras diminui. O agro se enfraquece. A agricultura brasileira se enfraquece. E a agricultura brasileira é um dos pontos centrais de sustentação de qualquer equilíbrio que a gente possa ter. O agro enfraquecido significa o direito de propriedade no Brasil enfraquecido, significa menos dólar entrando no Brasil, significa mais força para movimentos como MST ou grupos de bandido tipo a CONTAG, sejamos honestos, tá? Agro não pode enfraquecer, e esses caras estão enfraquecendo o agro e estão cagando para as consequências. Cagando completamente. O imbecil do Eduardo... Anotem isso, o imbecil do Eduardo Bolsonaro, né? Obrigado aí, Deus abençoe o Brasil, God bless America. Vai se fuder. Você não é americano, Eduardo. Você não é americano. Você é uma peça num jogo geopolítico do Trump. Agora, vocês ajudarem em alguma medida a validar uma ação truculenta do Trump com relação a gente. Uma ação truculenta do Trump com a gente. A gente sabe que o Trump vai ser truculento. E a gente sabe, e essa é a parte mais triste. Por isso que essa aqui é uma live que eu tô dando soco na direita e na esquerda loucamente. A instituição República Federativa do Brasil, sob liderança do Lula, cavou o problema. Melhor? Ok. Cavou. O Lula, ao se tornar porta-voz dos BRICS e cadelinha do Xi, em quintal americano, que infelizmente nós somos parte do quintal desses filhos da puta, o Lula nos botou numa relação de fragilidade. Uma posição de fragilidade. Nós somos uma posição frágil. E ele não se preocupou, enquanto ficou contrariando o interesse americano na Ucrânia. Honestamente, qual é o interesse brasileiro na Ucrânia? Pra mim, o único interesse brasileiro na Ucrânia... Enfim. Qual o interesse brasileiro... Tô fazendo piada, um pouquinho de leve aqui. Qual o interesse tudo lá? Hã? Nada, não. Vai, continua lá, desculpa. Qual o interesse brasileiro em tentar mediar a questão do Oriente Médio? Nenhum. O Brasil é ridículo. O Brasil não tem condição de mediar nada. O Brasil, ele é visto na comunidade internacional, enquanto nação, mais ou menos como é visto enquanto tipo, enquanto arquétipo. O Brasil é tipo um bêbado simpático que tá na festa. Ah, chegou o Brasil! Ô, Brasil! Aí ele, lá que chegou! Né? O problema é que o mundo tá ficando um mundo tenso. E as nações estão sendo instadas a tomar posição. E nesse sentido, o Brasil ele está tomando uma posição pró-China, sem saber exatamente as consequências desse tipo de posicionamento. Ele se colocou na linha de tiro. O Lula está colocando o Brasil na linha de tiro. E o Trump, que assumiu o governo avisando, vou pra briga tarifária e vou fazer um novo arranjo global, o Trump tá cagando. O Trump meteu 50%, não é assim, 50% de tarifa é uma violência do ponto de vista comercial. Ele toma ele 50 aí. O Lula vai ceder? O Lula avisou que não vai ceder. E que vai cumprir com a reciprocidade e vai taxar produtos americanos. Ele vai fazer isso. Aí o Trump vai falar que vai taxar mais ainda, porque ele vai continuar pesando. O Brasil vai ter problemas na exportação dos seus produtos. Isso é dado. Ele vai ter problemas. Algumas regiões do Brasil vão ter problemas dramáticos. Eu vou dar um exemplo. Produtores de carne em várias regiões do Brasil que tinham certa exportação da carne deles, da venda para os frigoríficos que iriam exportar para os Estados Unidos, já estão recebendo já entra aí, já estão recebendo aviso dos frigoríficos, se isso se mantiver, a gente vai cortar as compras. Se cortar a compra, boa parte desses pecuaristas, eles têm financiamento natural, financiamento para girar a produção deles. Eles vão ter que provavelmente queimar a produção, por exemplo, mandando pro frigorífico meio assim, com preços menores e abastecer mercado interno. O que o Lula vai dar risada? Olha só, a carne ficou barata. Então anotem aí, podemos ter carne barata do meio pro fim do ano, com o Lula falando, baixei o preço da picanha.
A pessoa vai comer picanha agora. Porque você, né? Você ferrou o produtor rural. Você tá ferrando o produtor rural. Grãos, em geral, o Brasil é mais concorrente dos Estados Unidos do que um fornecedor. Também é fornecedor, mas... O que o Trump quer não é exatamente que o Brasil resolva a questão das tarifas. Ainda que se isso for o termo da negociação que ele vai obter, ele vai cantar de galo e falar que ele venceu pros americanos, certo? Ou seja, pro Trump é uma vitória já. O que o Trump quer é desarticular o Brasil como essa peça-chave do BRICS. Ele com certeza vai virar assim, ó, o Brasil não vai ter ferrovia da China P nenhuma aí. Não vai ter nada aí. Não vai ter dolarização? Não vai ter. Esquece. Desdolarização. Vai ter nada disso. O Brasil vai ficar quietinho, ficar na tua aí, tá? Mas, quando eles puxam ali aquela legislação lá, não sei o que, 301, protocolo 301, é quase tratar o Brasil como um inimigo da nação americana. Uma nação que tem uma prática comercial hostil aos Estados Unidos. Assim, é uns poucos passos além de uma iranização do Brasil. A questão é que a forma como... E eu não vi os bolsonistas trabalharem isso, porque essa seria a melhor parte para argumentar. Partindo da questão dos BRICS, e não dessa mentira de que ele tá fazendo isso porque o Trump tá interessado na democracia brasileira. Pelo amor de Deus, o Trump é aliado da Arábia Saudita. O Trump não está preocupado em espalhar a democracia para lugar nenhum. Não é esse o foco do Trump, porra. Não é e não será. O lance do Trump é BRICS, tarifas, questão interna dele. Então ele passa um recado, ao agir assim com o Brasil, ele passa um recado pra Índia, ele passa um recado pra Arábia Saudita, ele passa um recado pra Turquia e pra todo mundo que tá vendo o grande dinheiro chinês e a facilidade de negociar e trabalhar com os chineses, falando, é legal esse caminho. Ele tá avisando, não é legal não. E ainda tem um problema, né? Estamos aqui no quintal deles. Então ele botou o Lula numa posição que não é tão fácil. E aí viria, se o Xi Jinping tivesse paizão, vem Lulão, vou cuidar. Bom, o que a gente tá vendo é o seguinte, há uma desconfiança muito grande do Xi com relação ao Brasil. Então pode ser que essa situação imposta pelos Estados Unidos ao Brasil obrigue o Brasil a cair no colo da China. E a China, pra aceitar, vai falar, mas bom, pra eu aceitar tem que ver, né? Como posso ser beneficiado nisso? A China vai querer a ferrovia, a China vai querer concessão de pontos estratégicos de logística aqui no Brasil. Que mais? A China vai querer uma submissão ainda maior do Brasil. Então, não me parece uma situação fácil. E mesmo esses produtos brasileiros, a gente está falando da produção de setores dos mais diversos, na casa das dezenas de bilhões, que vão ficar no colo tanto do produtor rural quanto das indústrias brasileiras. A China fala, me dá um pouco disso aí, mas me dá em liquidação. Suco de laranja, tá, mas vou pagar tanto, tá? Renanzão, temos aparentemente uma entrevista agora de tarde do Lula. Vamos ver. Pessoal, lembrando, like na live, se inscreva no canal. O senhor já fez uma primeira manifestação nas redes sociais e sinalizou com a reciprocidade, ou seja, taxar de volta os produtos americanos. É por aí mesmo, presidente? Cristina, a primeira coisa que é importante ficar clara para o povo brasileiro é que quem tem que respeitar o Brasil e gostar do Brasil são os brasileiros. E, ao mesmo tempo, exigir que os outros respeitem a gente. Nossa. O Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém. Aqui tudo se resolve numa conversa. Pausa! Isso aqui é muito bom! Isso aqui é muito bom! Lembra que eu falei em outras lives, por favor, digite um, você já ouviu falando isso, que é a seguinte coisa. O Lula acha que tudo se resolve numa mesa. O Lula acha que as pessoas não têm grandes convicções. E que tudo é fingição. Portanto, se você coloca na mesa, resolve. Isso é mentira. Você não resolve o conflito Israel-Palestina através de mesa. Você está falando de ódio, você está falando de uma questão escatológica, envolve fim do mundo, envolve terra sagrada para esses caras. Ninguém vai ceder naquilo que é sagrado. Mas pro Lula, que é um cínico, que é um brasileiro bêbado, que finge as convicções, ele acha que é jogo. Então, na concepção tosca do Lula, tudo é negociável. Tudo é negociável. Eu sempre falei isso, olha ele falando isso. E a segunda coisa que o Lula entregou ali, o Zé Carioca do Brasil. O Brasil é amigo de todo mundo, nós gostamos de conversar, a gente é bonzinho, todo mundo. Sim, e aí todo mundo te ferra, todo mundo te alopra.
todo mundo vai pra cima de você, leva vantagem em você. Ser bonzinho não é bom. Ser bonzinho não é bom. Vamos lá. Olha, eu achei que a carta do presidente Trump era um material apócrifo. Porque não é, sabe, costume você ficar mandando correspondência depois do presidente e através do site do presidente da República. O Brasil é um país que, se o presidente Trump conhecesse um pouquinho do Brasil, ele teria mais respeito com o Brasil. O Brasil tem 201 anos de relação com os Estados Unidos. Uma relação diplomática, uma relação, sabe, virtuosa, uma relação de benefício para ambos os lados. Eu me dei bem com todos os presidentes, eu me dei bem com o Clinton, eu me dei bem com o Bush, eu me dei bem com o Obama, eu me dei bem com o Biden. Ou seja, porque o Brasil é um país de conversa. Ora, o que você não pode é receber uma carta onde nem verdadeira a carta é no que diz respeito à questão comercial. Primeiro, na questão da soberania do Brasil, sabe, nós queremos que ele respeite o Brasil. Segundo, na questão da justiça brasileira, eles têm que respeitar a justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como Bolsonaro e arriscado a ser preso. Porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no Poder Judiciário, porque aqui o Poder Judiciário é autônomo, sobretudo a Suprema Corte. Terceiro, quando ele fala da questão das empresas dele, de plataformas, ou seja, é importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. Olha só, pausa. É o... Assim como os bolsonaristas já levaram a discussão para esse campo, o Lula também levou, entendeu? Porque pra todos interessa que a discussão esteja nesse campo. O campo do Bolsonaro, redes sociais. Não é sobre isso, Lula. É sobre o BRICS. É sobre o BRICS, Lula. Não é possível que você não vá falar disso aí. Vamos lá. O Congresso Nacional é o Poder Judiciário. E ele não pode ficar dizendo que o Brasil não pode fazer nada com as empresas que não estão respeitando a legislação brasileira. Aqui, respeita. A terceira coisa, quando ele fala na Carta de Comércio, é um total desconhecimento. Ele acha que os Estados Unidos têm déficit com o Brasil. Não é verdade. Se você pegar o ano passado, nós exportamos 40 bilhões e importamos 47. Pausa, eu falei ontem isso aqui todo mundo sabe. Dito isso, o Brasil taxa muito mais os produtos americanos do que os Estados Unidos taxam nossos produtos. Tá? Ou seja, talvez você não tivesse esse superávit que o Brasil tem, simplesmente porque você taxa os Estados Unidos a mais. E aí você gera uma desproporção. É real. Os Estados Unidos estão, assim, eles devem ter tido ao longo do tempo uma postura muito leniente, porque eles eram potência única, potência imperial, e não tinham concorrência. Agora mudou o jogo, agora ele visou, ó, parou isso, parou. E assim, os Estados Unidos tinham uma relação desproporcional com o mundo todo. Ele sempre foi leniente, porque os Estados Unidos se tornaram uma espécie de polícia do mundo. São eles que reforçam a autoridade para que o mundo não seja um caos. Eles foram donos, né, do mundo em certa medida, portanto lenientes aqui, ó, tá. Agora o Trump tá mudando, tá tendo uma reformulação nesse jogo. Isso o Lula não vai falar. Vamos lá. Mas se você pegar nos últimos 15 anos, importação e serviços, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Será que a assessoria dele não tem, sabe, sabedoria de explicar para ele não fazer uma afronta dessa a um outro país? Mas não é só com o Brasil, ele tem que tentar fazer com o mundo inteiro. Então, do ponto de vista político, nós vamos tomar a seguinte medida. Primeiro, do ponto de vista diplomático, tem várias medidas para ser tomadas, o Itamaraty vai tomar. A gente pode recorrer ao OEC, a gente pode mandar investigação, sabe, com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência. Mas o que mais vai valer é o seguinte, nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar. Mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. E daí? Você vai cobrar 50 E daí? E daí? E ele não tá falando nada com nada, não tem nada de concreto nessas respostas, esse cara. Tem nada de concreto. Porque vamos supor, o que representa pro PIB norte-americano essas exportações pro Brasil? Honestamente é peanuts. É pouco. Representa alguma coisa, mas é pouco. Aí se o Brasil vem com a reciprocidade, eles, beleza. Agora, pra gente, é muito. Por mais que não seja muito, no sentido de que nós somos um país tão fechado, nós não vamos morrer por causa dessa briga aqui. O Brasil não vai quebrar por causa dessa briga. Não.
O Brasil terá mais problemas que os Estados Unidos. Então, jogar com a reciprocidade não é uma vantagem do ponto de vista negocial, porque o Brasil sai bem mais machucado da briga do que os Estados Unidos. Então, portanto, se você entrar numa guerra de tarifa com eles, você vai perder. Eles, assim, o dano a eles é muito menor do que o dano que eles causam a nós. Ainda que nenhum dos dois morra, a gente sai mais machucado. Então, você falar que essa estratégia que vai te machucar mais é uma estratégia boa, você me desculpa. Isso é papo de maluco. É papo de maluco. Vamos lá. Nós vamos cobrar 50 dele. Agora, quem... A gente já cobra 60 de importação. Importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump. E começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte. Pausa. Um processo que... Aqui ele não tá mais com o discurso ensaiado, tá? Reparou como ele ficou vermelho? Sim. Pega essa imagem, prestem atenção, né? Vejam como ele tá vermelho. Marca que minutagem você tá aí? 352. 352, beleza. Volta pra 30 segundos. Vamos ver a cor dele. Lá no comecinho, 30 segundos. E não tenha dúvida. Não, 30 segundos. Olha como ele tá bem mais amarelinho. Agora vai pra 352. Vermelhou. Vermelhou no curral. Vamos lá. De um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós brasileiros. Presidente, qual a orientação do senhor hoje para a área Pausa técnica? Novamente. Vamos lá, vamos prosseguir aqui nessa fala dele. Ele claramente se descontrola ali, ele fala do que está acontecendo. Ele começa a puxar um discurso soberanista, né? Ai, não, quem manda no Brasil são os brasileiros e tal. Só lembrando que ele não é soberano em porcaria nenhuma, tá? O Brasil, ele tem uma postura de vassalagem hoje com a China, e é real, ele é um vassalo da China. E se ele vai falar de respeitar e ser respeitado, se a gente pegar as declarações externas dele sobre outros chefes de Estado, dele, de membros do governo dele, definitivamente ele não respeita para ser respeitado. E aí existe uma outra questão que envolve momentos de conflito entre nações, mas isso serve entre homens, tá? Você só é respeitado pela força. No fim do dia, a camaradagem, o soft power, ele é útil em situações de estabilidade. Se ficar instável e alguém olhar com vontade pra você, se não tiver força, você não tem nada. Você não tem nada. Você, Lula e o petismo, mais do que nunca, mais do que até do que o Centrão, porque você dispôs de poder em um momento da história brasileira, o poder executivo foi tão forte, né, segundo o mandato do Lula, que você poderia ter tomado decisões que reforçassem o Brasil. Você diminuiu a competitividade do Brasil, você cuidou de roubar e fazer o maior escândalo de corrupção da nossa história, e manter as coisas indo que você achou que o Brasil ia crescer de eterno. Era mentira. Você enfraqueceu o Brasil, você é culpado por essa situação. Vagabundo parasita. Vamos lá. Os negociadores do Itamaraty. Olha, veja, o Itamaraty, tanto o Itamaraty quanto o nosso MIDIC, já vem conversando com os Estados Unidos. Já vinham conversando desde a taxação do 10%. Veja, do ponto de vista diplomático, nós temos que recorrer ao MC. Você pode, junto com a MC, você pode encontrar um grupo de países que foram taxados pelos Estados Unidos e junto entrar com recurso no MC. Sabe, isso tem toda uma tramitação que a gente pode fazer. Sabe, se nada disso, sabe, der resultado, nós vamos ter que fazer a lei da reciprocidade. E o Brasil tem condição de proteger o setor produtivo que está super preocupado? Nós vamos ter que proteger, nós vamos ter que procurar outros parceiros para comprar nossos produtos. Porque o comércio entre... O que nós falamos ontem? Hein, Riso? Não tem outros parceiros. O parceiro está em Pequim e seu nome é Xi Jinping. E é isso aí. Ele vai ter que bater na porta da China. E não será nos termos que o Brasil quer, mas nos termos que o Brasil pode. Então, tanto que você está vendendo de carne, eu vou pagar tanto. Eu vou pagar tanto. Mexe o saco. É isso. Tem apenas 1,7% do PIB. Não é essa coisa que a gente não pode sobreviver sem os Estados Unidos. Não é assim. Obviamente que nós gostamos de vender. Nós vendemos 40 bilhões, eu gostaria de vender 50, 60, 70. Mas, sabe, nós não abriremos mão da reciprocidade. Enquanto isso, vamos tentar negociar.
O mandato de um presidente só dura 4 anos. Daqui a pouco, quem sabe tem outro presidente que quer negociar. E a gente, enquanto isso, vai procurando novos parceiros. Eu, por exemplo, em outubro, sou convidado para participar do encontro da ASEAN. São 10 países asiáticos muito importantes do ponto de vista econômico. E eu vou lá para fazer parceria estratégica com os países da Ásia e vou lá para fazer negócio. Se os Estados Unidos não quer comprar, vamos procurar quem quer comprar. Para quem ficou nervoso hoje, o senhor manda tomar um chazinho? Qual é o recado que o senhor dá para quem ficou nervoso com esse cenário internacional? Olha, eu só queria dizer aos empresários brasileiros, nós vamos criar um comitê, sabe, e os empresários vão participar para a gente acompanhar dia a dia o que vai acontecer. Sabe? Vamos criar um comitê, não vou dizer gabinete de crise, eu vou dizer um gabinete de repensar a política comercial brasileira. Um gabinete de crise. Se chama gabinete de crise, Lula. Então, os Estados Unidos têm que compreender. Eu vou falar, a ideia sei o que são os empresários, tá? Você sabe quem vai presidir esse gabinete? JBS Friboi, que é uma das mais afetadas, que é, né, é do game ali com o Lula, né? A máquina de corrupção que tem no seu quadro de advogados, gente, né, do STF. Então, né, vamos que vamos. Todo país quer crescer. Eu quero que o Trump cuide dos Estados Unidos para os americanos. Eu quero que os americanos melhorem de vida. Eu quero que os americanos vivam democraticamente. Só respeito o direito do brasileiro também viver. Do jeito que você gosta do povo americano, eu gosto do povo brasileiro. E na minha vida, quem decide as coisas é o povo. Eu sou brasileiro, gosto do Brasil e não desisto nunca. Situaçãozinha ruim, hein? Mas assim, tudo que a gente falou que ia acontecer, vai acontecer. Ele vai juntar os empresários, ele vai correr agora para tentar escoar essa produção junto com a China, sejamos bem claros, junto com a China. E aparentemente, pela fala dele, ele vai tentar sustentar um conflito com os Estados Unidos. O grau de conflito com o Trump que ele vai querer sustentar será dado pela quantidade de camaradagem que ele tiver com o camarada Xi. Se ele tiver um grau de camaradagem alto e a China comprar ali, ele vai sustentar um discursinho e vai começar e eu acho que é isso, no fundo, que ele vai tentar levar para o campo das negociações. Ele vai querer começar a sustentar uma espécie de liderança internacional, que ele já deu a letra aí no negócio da OMC. Uma liderança internacional dos países que estão sendo tarifados de maneira arbitrária pelos Estados Unidos a atuar na OMC. Ele vai ser uma espécie de sindicalista de país pobre, tá? Que é o que esse homem fazia na vida, né? O que o Lula fazia na vida? Era um sindicalista, juntava a galera, achacava a porra do sindicalista, do dono da empresa, desculpa o palavrão, a porcaria do dono da empresa, né? Obtinha... É isso que ele vai fazer. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.